Bom dia, senhor presidente, segundo secretário, Marcelo, colegas deputados estaduais, Maísa. Hoje, sem dúvida nenhuma, é dia de gratidão. E talvez a gente aqui ainda não se conheça. E antes que comecemos, eu quero também saudar a imprensa, que está todas as sessões aqui cobrindo, em nome da TV Alese e de todos os órgãos de imprensa do estado de Sergipe. Poucos talvez saibam, mas eu estive aqui, na tribuna de assessores desta casa, e hoje, no dia histórico, volto como deputado estadual. E sem demérito nenhum, para afirmar que a nossa história é uma história das classes sociais sergipanas, onde passei pelas feiras livres, vendi tecido junto com meu pai em quase todas as feiras de Sergipe e do sertão da Bahia. Fui para a faculdade de Direito na Universidade Pública do Estado de Sergipe, seu Deoclésio, onde eu adquiri conhecimento. Algumas pessoas me perguntam sempre: mas você é dado ao diálogo, gosta de conversar, gosta de falar, onde foi que você aprendeu? É porque você é advogado ou é formado em Direito? Não, Garibaldi, eu aprendi na feira, porque é na feira que a gente tem que sobreviver todos os dias para levar o melhor sustento para a sua família. E na faculdade de Direito, Maísa, a gente adquiriu conhecimento com grandes professores, Zé Lima, doutor Carlos Alberto Menezes, entre tantos outros professores, doutores e amigos que permaneceram, doutor Rebelo, que hoje é desembargador do TRF5 aqui do nosso estado, entre tantos outros. Fui aprovado no exame de ordem no 9º período. Está aqui Rivadálvio, que me acompanhava nas assessorias e passou com a gente a alegria de estar sendo aprovado no exame de ordem, no 13º exame de ordem, ainda no 9º período. E na vida de estudante, com toda a dificuldade que lhe é peculiar, também fui assessor do Ministério Público do Estado de Sergipe, técnico do Ministério Público do Estado de Sergipe, concursado. Pedi exoneração, meu querido deputado Luciano, para advogar nos idos de 2015. Porque batia no meu coração a vontade de defesa. Era natural da minha sobrevivência, da minha história política, da minha história pessoal, Carminha, a gente defender, sobretudo, aqueles que mais necessitam. E, saindo de um concurso público para enveredar pelos caminhos da advocacia, a gente aprende e vê o que é realmente a defesa da cidadania no dia a dia. Após a gente, diante de uma vontade e daquilo que eu assistia nas tribunas aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, os debates eufóricos entre Venâncio Fonseca e Chiquinho Gualberto, e eu ficava dali olhando, eu disse: um dia talvez eu estarei na tribuna da Assembleia Legislativa, travando os melhores debates possíveis para o povo sergipano. E hoje, um filho de feirante e de agricultor que, com muita luta, com muita persistência, trabalhando no comércio de Itabaiana durante o dia e estudando na universidade pública durante a noite, dormindo 3, 4, 5 horas por dia, para que a gente pudesse galgar e alcançar o nosso lugar ao sol. Até que chega as eleições de 2016, onde, em uma das eleições mais difíceis da história de se disputar, que é a eleição de vereador de Itabaiana. Se ganhou a eleição para vereador, pode se candidatar à presidência da República, é mais fácil. Porque a eleição de vereador, só quem passou por ela sabe o quão doído é, o quão difícil é. Porque em uma cidade pequena, sobretudo,
você tem 10 amigos para votar. No mínimo, 10 amigos ali que são candidatos a vereador. E o voto é meio que disputado no tapa. Para que a gente pudesse saber da dificuldade. E dentro de um sistema político que ainda não era o atual, e sim o proporcional das coligações, eu fui, Luciano, eleito com 1.194 votos em Itabaiana para ser vereador em 2016. E aí, minha querida linda Brasil, com esse passo político, foi que iniciou a nossa trajetória. Primeiro desafio de Marcos Oliveira foi ser líder do prefeito, à época, Valmir de Francisquinho. E eu não tenho dúvida, George, diante de uma oposição extremamente dura, diante de uma oposição extremamente até raivosa, diante de uma oposição até extremamente desleal, a gente conseguiu, na tribuna da Câmara, com lealdade, com sentimento de grupo e principalmente com direcionamento de propósito, tirar Itabaiana de um patamar e colocar em outro totalmente diferente. E não seria, e eu estaria sendo injusto, se eu não falasse aqui sobre as transformações da minha querida Itabaiana. Porque foram essas transformações que lançaram a renovação política na minha cidade. Foram essas transformações que deram oportunidades para que novos atores políticos pudessem participar e se destacar. E pela primeira vez na história, um vereador se tornou deputado estadual. Pela primeira vez na história de Itabaiana, um grupo político com a envergadura e importância, que é o grupo político de Valmir de Francisquinho, deu uma oportunidade a um vereador de ser deputado estadual. Bem como aconteceu com o meu querido amigo, a quem saldo de forma penhorada, Adailton Souza Rezende, o prefeito, o nosso prefeito do bem, que começou, Garibaldi, como assessor, se tornou secretário da administração e depois prefeito de uma das maiores cidades do interior sergipano e do nosso estado. E com isso eu falo com orgulho, porque o que antes era atraso de salário, hoje virou dignidade para os servidores. O que antes, linda Brasil, era abandono de povoados, hoje virou povoados totalmente pavimentados. O que antes não tínhamos creche para as nossas crianças, temos diversas creches, inclusive em povoados, para atender 120 crianças em tempo integral. E dizendo isso, eu trago um exemplo sempre que eu dizia na campanha. Eu só quero uma oportunidade, uma única oportunidade, para o filho de feirante, para o filho de agricultor, para um cara que tentou e estudou todos os dias da sua vida, para que a gente pudesse mostrar o nosso valor. Todo mundo aqui conhece o povoado Carrilho. Porque quando a gente fala em política, e fala em política de forma abstrata, a gente precisa falar dos fatos, a gente precisa falar das realizações. Porque eu trago o exemplo do Carrilho, porque muito me interessa. O Carrilho, o Dendezeiro e a Taboca é a terra da melhor castanha do Brasil. Todos aqui já ouviram falar, deputada linda Brasil. E ele era referência em trabalho infantil. Ele era referência, infelizmente negativa, em todo o estado de Sergipe, pela exploração do trabalho infantil. E a política pública trazida pelo prefeito Valmir na época, Luciano, trouxe para o povoado Carrilho asfaltamento, rede de esgoto, praça revitalizada, escola totalmente ampliada, campos de futebol e quadras e principalmente a criação de uma creche para 120 crianças. Resultado da política pública implantada, George, foi a erradicação do trabalho infantil, porque as suas mães podem ir para a quebra da castanha e deixar o seu filho numa creche às 7 horas da manhã, com almoço, com café, com lanche, num ar-condicionado e pegar às 4 horas da tarde. Eu não poderia deixar de tratar no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe das transformações da minha Itabaiana, que em 2010, o censo de 2010 dizia que tínhamos 86 mil habitantes. E agora, no final de 2022, deputado Adailton, passamos para 104 mil habitantes, crescendo
quase 20% em 12 anos. Isso não é fruto do acaso. Isso é fruto do trabalho, isso é fruto do comprometimento de um modelo de gestão e de política que eu não tenho dúvida que enveredou-se pelas esperanças de todos os sergipanos, do povo trabalhador, dos empreendedores de Itabaiana, a quem eu saudo a todos. E, como eu sempre digo nos meus pronunciamentos, e quando a gente estava, inclusive em campanha, de onde e quais bandeiras Marcos Oliveira defende? Eu sou um itabaianense, nascido na maternidade de São José, em 11 de janeiro de 1990. Representarei os interesses e os valores desta querida cidade que muito me deu e me ensinou sobre empreendedorismo, sobre coragem, sobre força de trabalho, sobre vontade, principalmente de transformar a realidade social, porque foi o que a gente fez, deputada Carminha. Pegou uma cidade de uma forma e entregou ao seu povo de uma forma totalmente digna, de uma forma totalmente melhor. E não é que não tenha problema ou que não tenha o que se fazer, pelo contrário, a política e os serviços, eles são diários e as necessidades, elas acompanham todos os dias da nossa vida durante a política. E com os ensinamentos do nosso querido jurista Sobral Pinto, meu querido deputado George, onde assevera, um dos maiores defensores dos direitos dos cidadãos brasileiros, ele sempre assevera que a advocacia não é um local para covardes. E eu sempre ouso, nos meus pronunciamentos, a dizer que a política também não é local para covardes. É preciso ter coragem, é preciso ter discernimento e é preciso ter clareza do papel que cada um pode e deve exercer em prol da defesa dos interesses da população, notadamente dos que mais precisam. Eu sempre repito, porque qual é o papel da política? É a arte do bem comum, certo? Mas em que sentido, em qual escala? Para quem a gente deve agir mais? A quem a gente deve proteger mais? Não é as classes sociais mais abastadas. Eu não tenho dúvida que o nosso papel aqui é discutir os problemas de forma a proteger e a defender os direitos de quem mais precisa, porque é inadmissível que nos acostumemos com a fome, é inadmissível que nos acostumemos com a falta de infraestrutura, é inadmissível que nos acostumemos com desvalorização dos servidores, é inadmissível que os deputados não façam uma reflexão sobre o real sentido de o que faz o nosso Estado ser grande ou pequeno. E temos o menor Estado da Federação e todas as condições de transformá-lo no maior e melhor Estado do nosso país, com potencial turístico, com regiões extremamente importantes do sertão, do litoral ao agreste, com pessoas extremamente comprometidas com o nosso desenvolvimento. Então, estarei aqui com a bandeira do meu agreste, da minha Itabaiana. Nosso primeiro projeto, e que eu vou ainda discorrer de forma muito tranquila daqui para frente, é a criação da região metropolitana do Agreste, porque precisamos discutir o lixo, porque precisamos discutir o gás, porque precisamos discutir o emprego dessa região, porque é necessário que estarmos atentos ao que está acontecendo em Frei Paulo com a DOC e Calçados. É necessário que discutimos aqui a industrialização do nosso país, o plano de turismo, o que é que estamos fazendo com os nossos servidores, qual é o modelo de Estado, é um modelo privatista ou é um modelo neoliberal, ou é um modelo que esteja dentro de um contexto de maior intervenção estatal possível. Precisamos entender, precisamos refletir e precisamos discutir. E obviamente que utilizarei de forma assídua a tribuna, mas por mais que alguns queiram, aqui a gente traz o que há de relevante para o parlamento. Discussões extremamente profundas, eu me acostumei a ter na Câmara Municipal de Itabaiana, onde tive a oportunidade, inclusive, de ser presidente. E, obviamente, aqui, sem perder a ternura, sem perder o respeito em momento algum, com as posições dos colegas eleitos legitimamente pelo voto popular, estaremos em defesa daquilo que a gente acredita que eu posso estar errado, que outro pode estar certo. E assim é a composição de um parlamento. E eu quero, em forma de gratidão, agradecer ao meu líder, ao meu amigo, Valmir de Francisquinho. Quando a gente fala de luta, aconteceu um episódio aqui comigo,
logo na chegada, porque parece que confusão procura, não é possível uma coisa dessa, que foi a questão famigerada de um gabinete, sem necessidade nenhuma, diga-se de passagem, e eu peço, inclusive, ao presidente que possa regulamentar essa questão através de resolução, para que não ocorra, porque as fontes do direito, elas são claras. Existe a lei, existe o costume, existe a analogia, existem os princípios gerais de direito. Como não há lei para esse caso de gabinete, se aplicam os costumes. Os costumes é fonte do direito, só não se aplicou para Marcos Oliveira. E eu peço, né, que o presidente possa regulamentar, porque realmente é um vilipêndio, Garibaldi, a própria, né, prerrogativa de um deputado estadual. Eu só fiquei triste pelo meu filho de 3 anos, que ficou num amontoado de papel, em um gabinete que foi, infelizmente, né, vilipendiado no dia da posse, e eu com 2 crianças, né, meio tonto, sem saber para onde ia. Mas isso tudo me fez uma reflexão, né, de que eu pudesse me fortalecer ainda mais, porque por injustiça, por tipo de perseguições, eu, né, sou da escola de Valmir e não posso reclamar por causa de um gabinete. A gente passou coisa muito pior, né, e isso é um mero detalhe que a gente vai, né, sem dúvida nenhuma, transformar em motivação. Aquilo que não nos mata, ele nos melhora, ele nos fortalece. É um princípio clássico da antifragilidade, numa política que a gente precisa entender. Aquilo que não vem para nos acabar, o exemplo, o estresse, ele faz melhorar a sua vida. É na sua profissão, é no seu relacionamento, é em tudo que ocorra na sua vida. E para que eu finalize, né, mais uma vez conclamando coisas boas, esse foi uma passagem traumática, pelo menos para mim. Eu não digo que queria passar e nem desejo a nenhum deputado, que a gente possa regulamentar. Afinal, somos a Casa de Leis do Estado de Sergipe, para que o adágio popular itabaianense não se prevaleça. Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente não pode concordar com esse tipo de falta de regulamentação em questões cruciais ou que possam gerar, né, estresse ou vilipêndios das prerrogativas dos deputados estaduais. E passando esse ponto, porque eu tenho dúvida que é ponto passado, e a gente é daqui para frente, a política é sempre dinâmica, a política é o amanhã, a gente não pode esquecer do passado, porque a história tem sua importância, sob pena de repetir o nazismo, o fascismo, e a gente tem que estar sempre com a história presente, mas que seja bússola, linda Brasil, para o futuro, aquilo que a gente quer para os nossos filhos, aquilo que a gente quer para o nosso Estado. E dentro desse contexto, eu quero destacar um evento que ocorreu na querida cidade de Itabaiana, com a presença de diversos deputados estaduais, do governador do estado, de todas as autoridades, eu acho, do estado de Sergipe, que foi a Cealba AgroShow. Itabaiana é a capital da Cealba, através de uma lei municipal nossa, e agora a gente precisa também dar esse patamar a nível de estado. E a título de esclarecimento, foram 160 expositores, 50 mil pessoas passaram pela Cealba e, atentem-se, quase 200 milhões de reais em negócios foram realizados em Itabaiana, de um setor produtivo que é importante para o Agreste, que é importante para a Sergipe e que precisa estar tendo respaldo, e que a Assembleia seja uma caixa de ressonância da defesa dos interesses dos comerciantes, daqueles que mais pagam impostos. É por isso que a gente se posicionou, inclusive publicamente, ao aumento de alíquota de imposto nesse estado. Não precisamos é diminuir, porque está sabido de que quando o nosso empresário tem condições, ele tem capacidade de gerar emprego, ele tem capacidade de realizar negócios, ele tem capacidade de gerar renda, e ele tem capacidade de transformação social e de melhoria da vida do nosso povo. Por isso que a gente precisa, talvez, de menos Estado na questão dos impostos e mais incentivo a ações como a Cealba AgroShow, de mais incentivo na geração de emprego e renda através das indústrias e das empresas privadas aqui do estado de Sergipe. Essa é uma bandeira de um deputado que é do Partido Liberal e que tem consciência da importância dos comerciantes e dos setores produtivos da sociedade sergipana, para que transformemos esse estado para melhor. Na próxima sessão, agradecerei a todos os parceiros, né, um por um, que nos apoiaram nos municípios de Areia Branca, de Campo do Brito, de Ribeirópolis, que nos apoiaram também em Icarira, que nos apoiaram em Pião, em Malhador, em Aparecida, aqui em Aracaju, todos os amigos, pessoas de bem, cidadãos que acreditavam de que a gente seria a sua voz. E esse é o nosso lema: eu quero ser a sua voz
na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, para que a gente possa ecoar um grito de esperança, principalmente de esperança para aqueles que mais precisam. Senhor presidente, muito obrigado pelo tempo e a todos um bom início de trabalho. Nos veremos todas as terças, quartas e quintas-feiras aqui no plenário e nas comissões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Muito obrigado a todos pela atenção.